Meus irmãos, hoje nós estamos na segunda porção de Deuteronômio, que também é a porção de número 45, né? Estamos caminhando para o fim. Deuteronômio é o último livro da lei que o Senhor deu ao seu servo Moisés para deixar escrita para nós. Quero convidar você a já abrir lá em Deuteronômio, capítulo de número 3. Nós vamos estar conversando sobre algumas partes. A gente tem muita coisa boa, muita coisa maravilhosa nessa porção, mas a gente tem que se atentar, né, em algumas partes. Mas o consolo que a gente tem é que todo ano a gente começa de novo. Então, todo ano Deus ele traz mais alguma coisa, né? Deus revela mais algum conhecimento da sua palavra e a gente tem a oportunidade de cada vez mais ser cheio do Senhor. Amém? O nome dessa porção é E Eu Supliquei. Olha só. E se a gente começar lá a leitura, ela a partir do 23, capítulo 3, versículo 23. É o primeiro trechinho que a gente vai estar lendo. Amém? E supliquei a Adonai Elohim, tu já começaste a revelar a tua grandeza a teu servo e tua mão forte. Pois que outro Deus existe no céu ou sobre a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor, permite-me atravessar e ver a boa terra, do outro lado do Jordão, essa bela região montanhosa e o Líbano. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês, e ele não me ouviu. Adonai me disse: chega, não me diga mais nada a respeito desse assunto. Suba ao cume de Pisga e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará esse Jordão. Todavia, comissione Josué, encoraje-o e fortaleça-o, pois ele guiará este povo na travessia e o fará herdar a terra que você verá. Então, permanecemos no vale diante de Beit-peor. Como eu disse, o nome da porção é E Eu Supliquei. E aí a gente começa aqui ouvindo Moisés fazer um relato sobre ele mesmo. Moisés, ele fala: eu supliquei a Deus, eu pedi muito a Deus. E, gente, quando você ver essa palavra súplica, é uma palavra assim forte, porque uma coisa é você pedir, depois você falar de novo. Súplica é algo intenso, é algo que você não falou só uma vez, você já falou algumas vezes. E Moisés está falando aqui: olha, eu supliquei ao Senhor para ele deixar eu entrar. E aí na sequência o Senhor fala para ele: chega, basta, eu não quero mais ouvir sobre esse assunto. Eu vou deixar você ir ao cume do monte e olhar a terra. Mas eu já disse que você não vai entrar. Esse decreto o Senhor não mudou na vida de Moisés. E a gente deve estar vigilante, porque tem coisas que não vão mais acontecer. Não porque Deus é mau ou injusto, Ele não é, mas porque para tudo na nossa vida há um limite. E o de Moisés, fisicamente falando, foi se contentar em ver aquela terra de longe. Foi o preço do seu erro ao deixar a sua ira contra o povo ir além do limite. Se nós voltarmos lá no livro de Números, no capítulo 20, versículos 9 a 12, é o momento da história da vida de Moisés onde ele perdeu essa oportunidade. O povo está lá reclamando, o povo está murmurando, querendo água, e o Senhor fala para ele: você vai lá e fala à rocha. E Moisés, naquele momento ali, ele estava muito bravo com aquele povo. Ele foi lá, ele se exaltou, chamou eles de rebeldes. Vocês são rebeldes. E ao invés de falar com a rocha,
Moisés, ele bateu. E a rocha saiu água, da mesma maneira. Mas não foi da forma como Deus mandou. Ele não estava sozinho ali. É importante a gente nunca esquecer que Arão sempre está junto. E se você se lembra, Arão já morreu. Arão não chegou nem a ver a terra igual Moisés. Arão já morreu. O Senhor falou, vocês. Ele não falou, você, Moisés. Ele falou, vocês não vão entrar. Não são vocês que vão levar o povo até lá. E passou muito tempo, gente. Passou muito tempo. Quando finalmente eles chegaram ali, eles estavam muito perto, né? Eles tinham só agora atravessar o Jordão e começar a guerrear. Aí Moisés fala, olha, eu supliquei. Eu pedi, Senhor, por favor, deixa eu entrar. Só que tem coisas que não vão mais acontecer. Elas não vão acontecer. Tem coisas na nossa vida que por causa de algo que nós cometemos, nós perdemos mesmo. Deus não deixou de te perdoar. Deus perdoou Moisés. Mas a consequência foi aquela. Essa terra física, Moisés não ia ver. Aí quem sabe, né? Tipo assim, Moisés chegou lá na frente, vai que Deus, ele mudou de ideia. Não. Basta de falar disso, Moisés. Você não vai. Você não vai. E como eu disse, né? Arão nem viu a terra. Vamos dizer assim, que o Moisés piorou, né? Porque ele ainda viu. Deus deixou ele ver, olha lá. Mas você não vai. E olha bem, gente, quem é Moisés. Olha bem para quem é o homem de Deus. Observa bem a vida dele. Mas nem para ele o Senhor abriu essa exceção. A palavra do Senhor fala que esse homem, não houve outro na terra como ele, que viu a Deus face a face. Maior profeta do que ele, só depois quando Jesus veio. Então a gente não pode achar que porque a gente sabe alguma coisa, porque a gente já fez alguma coisa, porque a gente foi usado por Deus para alguma coisa, que Deus vai perdoar e vai deixar a consequência anulada. Ele vai perdoar, mas a consequência, às vezes, ele não tira, não. E essa daqui Deus não tirou. Deus é injusto por causa disso? Não. E o tema que eu dei para a palavra de hoje é até uma coisa assim que na hora eu estava pensando assim, o que vai ser, né? Porque eu fico estudando, e depois vou pedindo ao Senhor para me direcionar. E o que o Senhor trouxe à minha mente é uma frase até muito comum no nosso meio. Pare de chorar sobre o leite derramado. O leite derramado, gente, ele não volta mais para o copo. Volta. Derramou, agora você tem que ir lá, limpar a sujeira e pegar outro leite. Não tem jeito. Se você recolher aquele leite ali, ele vai estar limpo, puro? É o mesmo? Não está, já está mexido, já entornou. Então, existem coisas da nossa vida que não vai voltar, não vai. E a pior coisa que a gente pode fazer é ficar lamentando sobre isso. Nós não podemos ficar lamentando, porque a gente vai cair no erro da murmuração. Você vê a distância que foi lá atrás, o povo lá no meio do deserto ainda deu essa ocorrência lá, segunda vez que eles reclamam por água, porque na primeira eles reclamaram, Moisés fez exatamente como Deus mandou. O Senhor falou, bate na rocha 2 vezes. Ele falou, bate. Moisés foi lá e bateu. Na segunda vez ele não falou bate, ele falou fala. Moisés não falou, Moisés bateu. Então talvez em circunstâncias iguais, era água do mesmo jeito que o povo reclamava, não era? Eles reclamavam de água. Deus vai te dar caminhos diferentes. Primeiro ele vai mandar você fazer uma coisa, depois ele vai mandar você fazer outra. Aí você não pode achar também que você sabe muito e pegar e fazer. Deixar o seu sangue esquentar e pegar e fazer da sua forma, não. A gente não pode. A gente tem que fazer como o Senhor, Ele quer. E imagine vocês o seguinte, por muitas vezes Moisés deve ter orado a Deus, pedindo a Deus para poder tirar dele aquela consequência, mas o Senhor não tirou. Mas depois desse episódio ter acontecido, aqui o Senhor vai falar de novo do episódio.
Quantas coisas Deus fez através da vida de Moisés, depois dele ter errado. Vocês acham que se Moisés continuasse falando, reclamando, se ele se prendesse naquela circunstância ali, seria dessa forma? O povo chegaria, Moisés levaria o povo. Deus já tinha tirado ele de lá há muito tempo. Se Moisés entrasse numa de murmurar, de reclamar, de chorar sobre o leite derramado, que exemplo que esse homem seria para aquele povo? Porque o que mais tinha naquele povo não era murmuração? Eles reclamavam, cada hora era de uma coisa. Então Moisés se juntaria a eles e seria o murmurador também. Será que Deus manteria esse homem ali à frente? Se ele se juntasse ao povo e fosse um reclamão? Não, a gente não vê o Moisés reclamando de novo disso. Mas aqui ele relata que ele suplicou a Deus. Você pode suplicar a Deus. Você pode clamar, Senhor, tira de mim. Mas se o Senhor falar não, tem uma palavra para você. A mesma que ele deu para Paulo. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, ele recebeu um espinho na carne. Ele tinha aquilo ali, ele viveu a vida inteira dele com aquilo. Mas ele não deixou de ser o apóstolo que ele foi por causa daquilo. Moisés não deixou de ser o líder para aquele povo, da maneira como Deus esperava dele, porque ele não entraria. Ele estava na frente. Era ele que estava guiando. Olha que coisa mais contraditória. O líder não entra? Pois é, tem muito pastor que não vai nem entrar no céu também. Por causa da murmuração. Por causa da falta de exemplo. Por causa da postura. O povo entra, o pastor fica. Olha que complicado. Mas pode acontecer, não pode? Depende da postura que cada um vai levar diante do Senhor. Porque errar, gente, todo mundo erra. Ninguém aqui está isento de erro, porque nós somos seres humanos. Estamos aqui ainda, a nossa carne é fraca, ela não foi glorificada ainda, então nós estamos todos nós sujeitos ao pecado. Mas a forma como você reage depois que você perde um algo, definitivamente, vai ditar o que vai ser a sua vida ali para frente. Porque senão você sempre está vivendo de passado. E o passado, ele não traz vida para a gente. Passado só serve para experiência. Aquilo ali eu não vou fazer mais. Mas quando a gente fica reclamando sobre algo que não vai mais acontecer, que acabou, ficou lá atrás, nós não temos presente, também não vamos ter futuro. A verdade é essa. Então não podemos nós também chorar sobre o leite derramado. A gente tem que ser como Moisés. Você suplica a Deus. Você clama, mas se ele te falar basta, glória a Deus, Senhor, amém, eu vou continuar, porque o Senhor está comigo, e eu sei que tem muita coisa para o Senhor fazer na minha vida ainda, muita coisa, eu não vou me limitar por causa dessa coisa que eu não consegui, porque senão a gente fica também igual criança pirracenta, né? Hoje eu estava conversando, minha mãe estava lá em casa, ela falando para mim, que sobre uma situação de uma criança pequenininha, que ela estragou o brinquedinho e não tinha mais conserto. A mãe pegou e jogou fora. Ela pegou, deitou no chão e fez aquela pirraça de gritar, de espernear, né? Aquele chilique assim. Aí a mãe dela pegou ela foi ainda deu um tapa na cara da mãe. Aí o negócio piorou mais ainda, né? A mãe pegou, colocou ela no canto, porque ela é muito pequena. Pôs no castigo. O brinquedo já era, não tem mais jeito. Mas a postura, ela vai ser ensinada ali, porque ela é uma criança. Mas e nós? Nós já somos meio grandes, né? Tem coisas que a gente não precisa mais ficar batendo em cima da mesma coisa, falando com Deus, me dá, Senhor, aquilo ali, Senhor, eu quero, Senhor. A gente também tem que assumir a nossa responsabilidade diante daquilo que a gente faz. O que passou, passou. Não vai voltar. Então a gente prossegue, porque a gente está vivo, né? Moisés não morreu lá no episódio da água. O Senhor manteve ele vivo. Levou ele até na porta de Canaã. Mas essa Canaã ele não entrou. Na celestial sim, mas a física ele não entrou. Então a gente também não pode ser como uma criança pirracenta. Não vai me dar também agora? Vou. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, nós somos adultos, né? Somos adultos, aprendemos a palavra do Senhor e temos que prosseguir. Não podemos estagnar nas coisas que já passaram. Vamos continuar nossa leitura?
capítulo 4, vamos ler agora o versículo 1 e 2. Agora, Israel, ouça as leis e regras que eu ensino, a fim de que vocês as sigam para que vivam. Então, entrarão e tomarão posse da terra que Adonai, o Deus de seus pais, dá a vocês, a fim de obedecer às instruções de Adonai, seu Deus, que estou dando a vocês. Não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam delas. Não é à toa que, após fazer um relato da sua súplica para o Senhor, na sequência, Moisés ele começa a chamar o povo à obediência, começa a exortar. É justamente para que eles estivessem atentos a tudo que eles iam fazer dali para frente. Moisés dá o seu próprio exemplo. Olha, vou falar para vocês agora, vocês obedeçam, vocês estejam atentos à palavra do Senhor, porque o Senhor quer que vocês vivam. Olha o que Moisés fala, para que vocês vivam. A gente obedece a Deus e Deus, Ele renova a nossa vida. O Senhor, nós mantemos a nossa salvação, então isso é vida para nós, é vida aqui e é vida com Deus. Então não é à toa o exemplo de Moisés assim, olha, eu supliquei, mas eu não vou entrar, mas vocês vão. Então vocês vão, olha só, tem um monte de coisa aqui que Deus já deixou para a gente, instrução, ordenança. Fica atento, se liga, para vocês não cometerem os erros do deserto, para vocês não fazerem o que eu fiz naquele episódio, porque Deus quer dar vida para vocês. E aí ele fala o seguinte no final do versículo 2: não acrescentem nada ao que eu digo e nada subtraiam delas. Olha que interessante, né? Não acrescentar nada, nada à palavra de Deus. Eu quero abrir com vocês agora, lá em Mateus, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mateus 23, depois a gente vai voltar para Deuteronômio, viu? Mas vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 23, a partir do versículo de número 1. Então Yeshua disse à multidão e aos discípulos: os mestres da Torá e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, tenham o cuidado de fazer tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Eles amarram cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas não levantam um só dedo para ajudar a carregá-las. Tudo o que fazem para serem vistos pelos outros. Eles fazem tefilins bem largos e tzitzits compridas. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos melhores lugares nas sinagogas. E sentem prazer em receber cumprimentos especiais nas praças e em serem chamados rabi ou rabinos. Até aqui, por enquanto. Então, lá em Deuteronômio, Moisés já fala para o povo assim, olha, não acrescenta nada à palavra do Senhor. Esse episódio aqui, nosso Senhor Jesus, ele está falando para o povo, né? Falando para a multidão e para os seus discípulos, olha, na cadeira de Moisés se assentam os fariseus. O que quer dizer isso, pastora? Lá tinha uma cadeira que foi feita lá pelos artesãos que fizeram o tabernáculo, né? E ela foi guardada até a época de Jesus? Não, gente. A cadeira de Moisés era simbólico. Por quê? Queria dizer o seguinte, que o que Moisés deixou escrito, aqueles homens sabiam de cor. Eles sabiam mesmo, eles estudavam, eles pegavam lá os rolos da Torá e liam. Só que o problema é o seguinte, é que eles não só estudavam, como eles acrescentavam. Aqui na igreja a gente já falou sobre isso, mas eu vou falar novamente. O nosso Senhor Jesus, ele combatia muito com os fariseus, né? A gente vê aqui na palavra, nos evangelhos, o fariseu está sempre jogando uma
uma palavra para Jesus, para ver o que ele resolve, o que ele fala, se ele vai ser contraditório ao que a lei deixou, né, para nós. E esses fariseus, a gente tem que deixar uma coisa bem explicada, né, para aqueles que ainda não sabem. Os fariseus, amados, eles eram uma classe que eram homens judeus que estudavam mesmo a lei, tinham um conhecimento profundo. No meio deles havia os que eram os escribas. Os escribas, eles não só conheciam, mas também eram responsáveis por copiar os pergaminhos, porque naquela época não tinha Bíblia igual a gente tem hoje. E o que acontecia? Existia ali na época do nosso Senhor Jesus 2 escolas farisaicas, onde essas pessoas estudavam mesmo. Elas iam para lá, se separavam para poder aprender a lei e depois ensinar para o povo, porque os fariseus, eles liam a lei para o povo, eles ensinavam, o povo tinha acesso a essas pessoas, mas eles se separavam e estudar mesmo a palavra de Deus. E na época de Jesus havia 2 escolas, uma era de Hilel e a outra era de Shammai. O Hilel, acredita-se que Jesus, ele tenha estudado algumas coisas muito idênticas a essa escola. Eu vou até mostrar para vocês aqui o versículo que Jesus fala e um pensamento da escola de Hilel. E a escola de Shammai eram justamente esses homens, esses fariseus que tentavam pegar Jesus. Estavam sempre cutucando Jesus, sempre tinha uma coisa para perguntar, para ver se Jesus errava. Por quê? Porque uma escola conflitava com a outra mesmo. A escola de Hilel, ela ensinava a lei corretamente. A escola de Shammai acrescentava. Se vocês observarem esse texto que nós lemos aqui, o Senhor fala o seguinte: olha, toma cuidado com os fariseus. Eles falam, não fazem. Mas tem uma coisa também. Além de tudo, eles pegam o que está escrito e aumentam mais ainda e colocam cargas pesadas nas pessoas. Eles falam para as pessoas aumentar os seus tefilins. Os tefilins, gente, são aquelas caixinhas que o judeu coloca na testa e amarra no braço. E ali ele coloca os textos do Shema. Essa classe de fariseus, eles aumentavam o tamanho do tefilim, colocavam mais cordas. O tzitzit, que é a franja, olhei para a blusa da Thaís e vi uma franja. Amém. O tzitzit são as franjas do talit. E eles pegavam, lá na palavra de Deus, na lei, existe a instrução para se colocar franjas. E o tzitzit, ele tem um valor espiritual tremendo, que não é hoje que eu vou explicar, porque não está nessa paraxá. Mas nós já tivemos aqui a oportunidade de estudar um pouco sobre isso, sobre o manto de oração. E aí esses homens, eles aumentavam ainda mais o comprimento, porque eles queriam aparecer, literalmente. Eles não queriam a glória que Deus dá, eles querem a glória que o homem dá. Você vê que ele fala que, olha, eles querem aparecer com as suas vestes, eles querem sentar nas melhores cadeiras, querem sentar, né, nos lugares nos banquetes aí, onde aparece mais. Então, está tudo errado. Não é isso que está na palavra do Senhor. E é interessante porque, olha só, existe um trechinho do Talmud em que esse rabino Shammai, que é o desses fariseus que ficam sempre testando a Jesus, ele fala o seguinte, que eles teriam que fazer tzitzits mais largos do que os dos seguidores da escola de Hilel. Olha que coisa, era mesmo ali meio que uma disputa, sabe? Então haviam 2 escolas dos fariseus. Então quando alguém virar para você e falar, porque o fariseu, e começar a usar essa expressão pejorativa, por favor, fala assim, peraí, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Porque Paulo, apóstolo do Senhor, era fariseu. Jesus também, ele estudou nessa escola de Hilel, ele era um fariseu também. Vou dar pistas para vocês. Esse texto que eu falei aqui, já mostra. Mateus 23. A palavra dele está justamente combatendo o que aquela escola ali mandava que aqueles homens fizessem.
Nós falamos hoje aqui sobre o Pai Nosso. Toda sexta-feira aqui, no mínimo, a gente está sempre orando o Pai Nosso junto. Na escola de Hillel, eles ensinavam que toda oração que você levantar ao Senhor, você comece ela falando, Avinu Sheba Shammai, Pai Nosso que estás nos céus. Como é que é a oração que Jesus ensinou aos discípulos? Quando os discípulos perguntaram, Senhor, nos ensina a orar. Os fariseus, em geral, eles são os responsáveis pela existência das sinagogas, porque quando o povo foi levado para o exílio na Babilônia, não tinha templo. Quando eles estavam ali na terra, eles estavam acostumados a ir no templo todo dia. Tinham oportunidade, eles iam lá. Na Babilônia, não. Então, essa classe de homens estudiosos da lei, lá na Babilônia, eles começaram a se reunir e começaram a estudar com o povo, começaram ali a mostrar para eles como orar ao Senhor. Os fariseus, eles ensinaram o povo que você podia orar a Deus, que não precisava de alguém para orar por você, você também podia falar com o Senhor. Então, assim, eram ali homens de sabedoria, realmente. Mas quando, lá atrás, olha bem onde que está o Moisés. Ele fala, não acrescentem nada à palavra. O Senhor é muito perfeito, gente. Né? Por isso que de eternidade a eternidade, Ele é Deus mesmo. Porque Ele sabia que lá na frente as pessoas iam pegar a lei dele, iam fazer vários acréscimos, iam falar coisas que não estão lá. Eles iam condenar as pessoas por coisas que eles acharam, por causa do entendimento deles. Eles iam condenar as pessoas. Então não é à toa que o Senhor fala isso. Olha, não acrescenta nada à palavra, não. Estuda a lei do Senhor, estuda a palavra de Deus no contexto, diante daquilo que está escrito ali. Busca ali, ó. Por isso que essa igreja tem essa missão de restaurar a palavra de Deus. Por isso que a gente busca realmente ensinar a palavra dentro daquilo que ela aconteceu e trazer para a nossa vida. E a gente não quer acrescentar nada à palavra do Senhor, porque o povo já tem dificuldade de aprender a palavra em si. Se você acrescenta, então, a gente vira guia de cegos, porque você está enganando as pessoas. E quando depois Moisés fala o seguinte, olha, não subtraia nada. Essa palavra também é tremenda, gente. Porque o que Satanás tem feito ao longo dos séculos com a lei de Deus? Subtraído. A lei acabou, a gente está na era da graça. Agora não tem esse negócio mais de mandamento. É você ter Jesus no coração e tá bom. Não é isso? Ele falou olha, você aceitou Jesus, tá bom. Não tem que ficar estudando o Primeiro Testamento, não. Aquilo lá é histórico. É só para você ensinar na escola dominical para as crianças. Não é para viver. Aquele povo lá já era. É isso que Satanás tem feito. E é isso que a gente combate aqui. Não pode subtrair nada da palavra do Senhor, não. O Primeiro Testamento sem o segundo está com uma perna só. O segundo sem o primeiro está com uma perna só. A gente não tem Jesus sem lei, nem lei sem Jesus. A graça e a lei, elas andam juntas assim. Né? A gente tem tentado ensinar isso aqui. E aí, olha só que interessante. A escola de Hillel, ela também ensinava. Se o mundo inteiro estivesse reunido para destruir o Yud, que é a menor letra da Torá, eles não seriam bem-sucedidos. Aí abre a sua Bíblia lá em Mateus 5,17 para a gente ver o que Jesus está falando. Para você ver como é que as coisas que Jesus falou, que foram registradas, muita coisa você consegue assimilar com essa escola farisaica. Mateus 5, versículos 17 ao 18. Não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo o Yud ou um traço da Torá passará, não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Olha só, gente, é a mesma palavra. Então é o ensinamento dessa escola farisaica
e a palavra do Senhor dentro do Evangelho, para você ver como é que tem total conexão. Então nós não devemos de maneira alguma acrescentar coisas aonde a palavra do Senhor está e muito menos diminuir. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele disse que Ele não veio abolir, Ele não veio tirar a lei, não. Ele veio viver para que a gente aprenda que é possível. Ele veio cumprir para que a gente veja que a gente também pode. Nós também somos capacitados para poder viver a palavra e a lei do Senhor. Amém? Vamos continuar lá em Deuteronômio. Capítulo 4, ainda. Agora nós vamos ler versículos 5 ao 14. Nessa igreja nós ensinamos que a gente tem que estudar a Bíblia. E você, no mínimo, tem uma obrigação semanal, estudar a porção. Se você não tem o calendário da porção, eu te dou. Tem vários irmãos aqui que tem Bíblia judaica, também pode te dar. Não é por falta de acesso. Se você não está estudando a porção da semana, porque você não sabe onde ela começa nem ela termina, você pode procurar um irmão que tenha Bíblia judaica. Você pode me pedir que eu te passe em PDF o calendário da Torá para você toda semana estudar. Porque o que a gente traz na sexta-feira aqui é um resumo. É muito pouco diante de tudo que está escrito dentro da Paraxá. Né? Então, assim, para quando você chegar aqui e a gente estiver falando, você já vai reconhecendo aquelas palavras. Olha, eu li isso aí. Olha só, interessante isso aí que a pastora está falando. Eu não tinha entendido. São coisas assim. E você pode perguntar também para os pastores, para os irmãos aqui, tirar suas dúvidas. Mas se a gente não estuda a palavra de Deus, amados, a gente não é alimentado. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor. E hoje, inclusive, eu coloquei bastante texto aqui para a gente ler, porque isso é alimento para a nossa vida mesmo. É para isso que a gente estuda a palavra do Senhor, para alimentar. A partir do versículo de número 5. Vejam, ensinei a vocês as leis e regras, como Adonai meu Deus me ordenou, para que possam se comportar de acordo com elas na terra em que entrarão, com o objetivo de tomar posse dela. Portanto, guardem-nas e sigam-nas. Então todos os povos os considerarão possuidores de sabedoria e entendimento. Quando eles ouvirem sobre todas essas leis, dirão: esta grande nação é com certeza um povo sábio e detentor de conhecimento. Pois que grande nação existe com um Deus tão próximo como Adonai nosso Deus está, sempre que chamamos por Ele? Que grande nação existe que detenha leis e regras como a de toda esta Torá, que ponho diante de vocês hoje? Apenas tenham cuidado e cuidem de viver de modo diligente, para que não se esqueçam do que viram com os próprios olhos, para que essas coisas não se desvaneçam do coração de vocês. Ao contrário, façam-nas conhecidas a seus filhos e netos. O dia em que vocês estiveram diante de Adonai, o Deus de vocês, em Horebe, quando Adonai me disse: reúna o povo para mim, e eu os farei escutar minhas palavras, para que aprendam a se maravilhar comigo enquanto estiverem sobre a terra, e para que ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e permaneceram ao pé da montanha, e a montanha ardia com fogo até o coração do céu, com trevas, nuvens e névoa espessa. Então Adonai falou com vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma, apenas ouviram uma voz. Ele anunciou a vocês a sua aliança, a qual ordenou que obedecessem as 10 palavras. E eles escreveu em 2 tábuas de pedra. Nesse tempo, Adonai ordenou que eu ensinasse a vocês leis e regras para que vivam por elas na terra em que entram, a fim de tomar posse delas. Até aqui. É muita coisa boa que está escrita aí nesse trecho. Olha só. O Senhor fala na boca de Moisés assim: vocês guardando essa lei, essa palavra que eu estou aqui falando para vocês, as pessoas vão olhar para você e vão ver em você sabedoria e entendimento. Gente, você ter sabedoria e ter entendimento te capacita a você ter as reações que Deus espera de você.
Quando você realmente pega a palavra e estuda, você consegue ver a palavra dentro da sua vida tendo aplicação. Mas quando você não estuda, você não tem sabedoria para situações, porque olha só, nos 24 horas do seu dia, você passa por diversas situações. É dentro de casa, é no seu trabalho, é com o filho na escola, é com seus familiares, é nos seus estudos. Você passa por várias coisas, mas se você não estuda a palavra de Deus, como é que você vai saber reagir? Porque a experiência do mundo não é isso que vai resolver a nossa vida. O servo de Deus não é. Se nós somos um povo que pertence a um único Deus, somos um povo que tem que dar exemplo, que tem que viver uma vida de excelência com Deus, porque Ele é nosso Deus primeiro, e porque nós temos um propósito nessa terra, de ser luz. Então, se a gente estuda, se a gente tem entendimento aqui, porque aqui tem resposta para todas as 24 horas do seu dia, para todas as suas dúvidas, os outros povos vão olhar para você e vão falar: meu Deus, olha como é que essa pessoa reage de forma diferente quando passa pela dificuldade. É isso que Moisés está falando. Quando você estuda a lei do Senhor, você tem reação correta. Porque é isso que ela vem nos ensinar. Porque a salvação Jesus nos deu, nós recebemos ela por fé. Mas a nossa vida aqui, nesse lugar, na terra, ela tem que ser regida por alguma coisa. E no caso do povo de Deus, tem que ser pela lei do Senhor. É na lei que você aprende como lidar com as pessoas, como lidar com as circunstâncias. O Senhor nos ensina isso. E aí as pessoas vão ver em nós diferença. Isso, irmãos, é testemunho. Isso é que é testemunho que a gente tem que dar diariamente. Você dá dentro da sua casa e fora da sua casa. As pessoas vão olhar e vão falar: olha, tem alguma coisa ali que ela sabe que eu não sei. A reação que ela tem é diferente de mim quando eu passo pela mesma circunstância. Esse é o nosso diferencial. Nós temos, aqui falou, olha só, como é que um povo pode ter regras tão perfeitas assim. Um Deus tão perfeito que dá regras que cercam a nossa vida toda. É por isso que lá fora as pessoas têm que admirar a gente. É porque nós somos disciplinados mesmo. Não é porque a gente vive de qualquer maneira, não. Porque a gente sabe obedecer a Deus, a gente sabe ser submisso. E isso faz diferença na vida das pessoas também, quando a gente tem uma postura. E aí, em 2 lugares diferentes, Moisés fala sobre o povo tomar posse daquela terra. No final do versículo 5 e do versículo 14. Para que quando vocês tomarem posse daquela terra, olha só, eles estavam indo para um lugar que era terra de cananeus. Os cananeus eram povos que eram idólatras, totalmente idólatras. Então você imagina se Israel chega lá e se mistura com eles, desobedece o que Deus mandou, não vai fazer diferença nenhuma. Quando a gente chega lá fora e tem o mesmo comportamento das outras pessoas, a gente também não faz diferença nenhuma. Então, quando Israel tomasse posse daquela terra, eles tinham que ser diferentes. Quando eu tomo posse da minha família, eu tenho que ser diferente. Quando eu tomo posse do meu trabalho, eu tenho que ser diferente. Quando eu tomo posse dos meus estudos, eu tenho que ser diferente. E isso faz a diferença também na minha vida, porque aí Deus me honra. Deus, Ele cuida de mim. Deus entra com a mão dele sobre a minha vida. Deus me dá livramento. Deus me dá refrigério na hora das minhas lutas. Então, quando você tomar posse das coisas que você tem aqui, porque Deus tem coisas para você aqui nessa terra, Deus tem nos abençoado aqui, que você seja diferente, que haja em você sabedoria e entendimento, baseado na palavra de Deus, não é no seu próprio conhecimento, não, irmãos. Porque de achismo, o inferno está cheio. Que eu acho, o inferno está cheio. Agora, se você tem uma vida baseada na palavra do Senhor, não há argumento. Não tem demônio no inferno que vai conseguir vencer na sua vida, no setor da sua vida, não. Aí você está bem embasado. Agora, achismo não. Achismo não está levando ninguém para nada e às vezes está tirando outros ainda da presença de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente às vezes acha e colocar e confrontá-las com a palavra de Deus, porque às vezes o nosso achismo não está nos levando a lugar nenhum, está fazendo com que a gente perca muito tempo.
E no versículo 9, Moisés fala para eles também, olha, vocês não podem esquecer do que vocês viram. Não pode esquecer. Aquele povo teve experiências tremendas com Deus, tremendas. E aí, na hora que eu estava estudando esse trecho, eu estava pensando assim, em nós, né? Às vezes nós passamos por situações da nossa vida que a gente tem uma experiência com Deus assim, tão forte, mas tão forte, que aquela hora assim você fala, meu Deus, como que o Senhor é maravilhoso. Você sente ali um livramento de Deus, ou você sente a presença do Senhor em alguma coisa que você está ali batalhando, ou você está mesmo assim em adoração na sua casa, ou aqui na casa do Senhor, e você sente a presença de Deus, você vê Deus operando na sua vida, ou você vê alguém, Deus operando na vida de alguém, e aquilo é uma experiência tão boa, tão gostosa, tão tremenda, você sente Deus ali assim. Passou uma semana, já começa a esquecer. Você olha para aquilo como uma coisa qualquer. Você olha para as suas experiências que você já teve com Deus como algo assim, do cotidiano, rotineiro. Moisés estava falando para eles, vocês não podem esquecer do que vocês viveram. Gente, eles viveram experiências tremendas com o Senhor naquela trajetória. A primeira delas foi tirá-los do Egito. E durante aquele período ali, mesmo Israel reclamando, falando um monte de besteira, quantas vezes Deus se manifestou ali? Quantas vezes Deus ele entrou com provisão nas vidas daquelas pessoas, operou milagres. Então agora que eles estavam ali na porta, né? O negócio era atravessar o Jordão, Jericó, começou. Não esquece do que já passou, de como que Deus já fez na sua vida. E a gente esquece, às vezes, a gente esquece da salvação, amados. Tem dia que você vive aí como se você não tivesse que lutar pela sua salvação. Porque pelo fato de você ter batizado, aceitado Jesus, você não está salvo para sempre. Todo dia você tem que manter a sua salvação. Tem dia que a gente esquece isso, né? A gente esquece do sacrifício do nosso Senhor Yeshua, a gente esquece dos pecados que Ele levou naquela cruz no nosso lugar. A gente esquece. Moisés exorta o povo aqui, não esquece, não esquece. Gente, por favor, não esquece, Eliahu. Nós não podemos esquecer da experiência que Deus já nos deu, do quanto que Deus já fez na nossa vida. Não esqueça da sua salvação, nós não podemos esquecer, porque ela é a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida. O que adianta a gente viver aqui cheio de riqueza, cheio de amigos, sempre cercado? E naquele dia o Senhor falar, eu não te conheço. Então não esqueça da sua experiência com Deus, não esqueça da sua conversão, não esqueça do dia que você se converteu, esteja sempre trazendo a sua memória, sempre glorificando a Deus, porque é precioso demais. E nós não podemos nos esquecer dessas coisas. E aí, depois ele continua também no versículo 9 e fala, olha, que isso tudo que vocês passaram, vocês façam isso conhecido aos seus filhos e aos seus netos. E aí também tem uma coisa bem interessante que eu fiquei pensando aqui na hora, né, meditando sobre essa palavra. A gente aqui na igreja ensina muito que a gente tem que amar Israel, e que Israel é a nação do Senhor, sim, escolhida com propósito. E na palavra do Senhor também fala que quando a gente se achega ao nosso Senhor Yeshua, a gente é co-participante, né? A gente agora também faz parte, né? Nós somos a oliveira brava, né? Que foi enxertada, alguns ramos foram quebrados, né? E a gente, a oliveira brava, foi enxertada agora em Israel. E aí, de vez em quando, a gente fala, não, porque Israel? Não, é porque eu que fiz também. A gente tem que lembrar o seguinte, que o Senhor tirou o nosso povo. O Senhor, com mão forte, trouxe a nação de Israel, que também é meu povo. O Deus que operou lá, o Deus de Israel, também é meu Deus. Então, assuma a nação de Israel para você também, como o povo ao qual você é participante agora. A Bíblia fala que nós somos co-participantes.
Fomos enxertados. Então, não olha para eles assim, Israel, coitadinho de Israel. Não, é o nosso povo, é o povo pelo qual a gente luta, pelo qual a gente ora. É o povo que tem uma missão diante desse mundo tão grande, que é de levar a lei do Senhor. Eles têm o Messias, e nós estamos juntos com eles. Quando nós encontrarmos com o nosso Senhor Yeshua, é a igreja e Israel. Então, que as experiências que eles tiveram sejam suas também. Falar, porque o Senhor livrou o nosso povo com mão forte, porque o Senhor fez milagres tremendos, porque o Senhor deu a lei para o nosso povo. Esse povo, eu também participo dele. Nós estamos juntos com eles. Essa palavra foi dada para eles e para nós também, que senão por que ela chegaria na nossa mão? Teria ficado guardadinha lá em Israel só para eles? Não, ela veio para nós, o Messias deles é nosso também. Então nós não podemos separar o Israel para lá, a igreja para cá, não. Nós somos juntos, estamos juntos. Vamos encontrar com Jesus juntos. Amém? Deus daria a Israel uma terra que já tinha construções, plantações, colheita. O povo cananeu que estava sendo tirado de lá estava recebendo o juízo de Deus por idolatria. Se você continuar lendo a porção aqui, você vai ver, Moisés fala para eles, olha, vocês não se misturem lá, vocês tomem muito cuidado. E o Senhor, na palavra toda dele, ele exorta muito sobre idolatria. Muito, 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 muito. É o pecado mais abominável a Deus. Esse é o top, está lá no alto da lista mesmo, a idolatria. Se Israel estivesse liberado para viver de qualquer maneira, para que tantos alertas? Não é porque hoje você tem algo, ou seja alguém com alguma posição social, que impede que amanhã você não perca tudo. Nossa postura de obediência e submissão à vontade de Deus é o determinante da nossa vida. E eu falo para vocês que talvez às vezes a gente obedecendo, a gente fazendo as coisas de acordo com o que Deus tem pedido de nós, a gente tem passado provas. Aquela nação lá, Canaã, estava recebendo um juízo do Senhor por causa da idolatria. Eles tiravam, o Senhor estava deixando Israel tirar aquele povo de lá e tomar aquele lugar para eles. O lugar já estava pronto. O lugar já estava pronto. O lugar já tinha cidades construídas. Lá já tinha alimento. Os espias foram lá e trouxeram frutos. Eles não iriam trazer frutos se lá não houvesse plantações. Então, estava prontinho. Deus tirou de um povo e estava dando para outro. E nós precisamos tomar esse cuidado. Porque lá na frente, nós vimos o que acontece com Israel. Aquela mesma terra que eles recebem, eles são tirados dela. Eles foram sendo, o Senhor foi exilando eles aos poucos, mas a nação foi espalhada. Por isso que hoje os judeus são espalhados por toda a terra, que é o que a gente fala que é a diáspora. O Senhor espalhou eles como juízo também. Então não acha que porque você hoje tem alguma coisa, você é alguma coisa, que amanhã também você não pode perder. A nossa postura com Deus, ela tem que ser a mesma. Alinhada com a palavra dele o tempo todo. E lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, se você quiser abrir, fala uma coisa muito interessante sobre a prova. Porque, como eu disse, às vezes você nem está fazendo nada errado. Às vezes você está fazendo as coisas certas. E mesmo assim, o Senhor tem permitido que venham provas sobre a nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: quão abençoado é o homem que persevera quando provado, porque depois de ter passado no teste, será coroado com a vida que Deus prometeu aos que o amam. Então a gente não está isento de ser provado, não. Mas quando Deus ele permite a prova, ele não quer te dar uma nota de repetência, né? Tipo assim, não quer te reprovar. O Senhor, ele prova os seus filhos para aprovar. E quando você é provado,
e não está fazendo nada de errado, irmãos, toma cuidado para nessa hora você não perder também sua bênção. Porque às vezes você, por se achar muito justo, muito certo, Deus está te provando, é para te aprimorar. Então continua firme, continua vigilante, continua atento, para que no meio da sua prova você não se perca. Deus, Ele, no meio da nossa prova, Ele está nos observando. No meio dessa prova, Ele está, deixa eu ver como é que Ele vai se portar. Porque as coisas estavam bem, estavam caminhando direitinho, mas agora eu quero ver qual que é o grau aí da obediência dele. Um exemplo bobo, né? Fácil, bobo não, mas fácil. Abraão e Isaac, gente. Vai lá, Abraão, e me dá o seu filho. Abraão pegou Isaac e subiu a montanha. Ele não ficou lá reclamando de Deus, falando, Senhor, o Senhor é injusto. O Senhor me deu um filho, agora o Senhor vai me tirar? Não. Ele chorou. Mas ele chorou subindo com o filho dele para a montanha. E ele colocou o Isaac lá. Ele montou lá, o local de sacrifício. Colocou o Isaac lá. Aí o Senhor foi e interrompeu ele. Falei, não, para. Agora eu vi que você me ama de verdade. Então, às vezes, você está passando por uma prova, mesmo levando uma vida correta com Deus, porque o Senhor quer te aprimorar. O Senhor quer que você suba mais um degrau com Ele. Então, toma cuidado para no meio da prova, você não se perder. Para no meio da prova, a gente continuar, né, no caminho do Senhor, porque é uma oportunidade de ser servo do Senhor também. Vamos voltar lá em Deuteronômio agora, continuando no capítulo 4. Agora a gente vai estar lendo versículos 25 em diante. Quando vocês tiverem gerados filhos e netos, e vivido bastante tempo na terra, e se tiverem corrompido e feito uma imagem esculpida, representação de alguma coisa, realizando assim o mal aos olhos de Adonai, o Deus de vocês, provocando, chamarei o céu e a terra para testemunhar contra vocês. Hoje, que vocês desaparecerão rapidamente da terra em que vão entrar, atravessando o Jordão para tomar posse. Vocês não prolongarão seus dias ali, serão destruídos por completo. Adonai os espalhará por entre os povos e entre as nações às quais Adonai os conduzir. Um pequeno número de vocês será deixado. Lá servirão os deuses produzidos por mãos humanas, feitos de madeira e pedra, incapazes de ver, ouvir, comer ou cheirar. Entretanto, vocês procurarão Adonai, o seu Deus, e o encontrarão, se o procurarem com todo o coração e com todo o ser. Em seu sofrimento, quando todas essas coisas sobrevierem a vocês no final dos tempos, vocês voltarão para Adonai, seu Deus, e ouvirão o que ele disser. Pois Adonai, o Deus de vocês, é um Deus misericordioso. Ele não faltará com vocês, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus antepassados. A gente tem um hábito de falar aqui na igreja que enquanto a gente está vivo, é época de conserto na nossa vida. Às vezes a gente falha em algumas coisas e se deixa escravizar por aquelas situações. O Senhor estava falando aqui com Israel a respeito da idolatria. Já era algo que o Senhor lá de trás já ensinava para eles a combater. Mas Deus já falou para eles assim, mas vocês vão chegar lá, aí vocês vão ficar muito tranquilos, porque tudo já está pronto, vocês vão descansar. Aí quando vê, vocês vão se envolver com as coisas erradas. Porque vocês vão achar que agora vocês, estou tranquila agora, já estou em Canaã. E vão relaxar, né? Vão relaxar, vão cruzar as perninhas, pôr elas para o alto assim, vão relaxar. E aí vocês vão começar a ter idolatria também. E eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz com o cananeu. Olha só, gente. O Senhor fala que vai fazer a mesma coisa. E Moisés, ele era um profeta do Senhor. E uma coisa muito importante é o seguinte, é que o prazer do profeta
é assim, quando ele dá uma profecia de juízo, o prazer dele é ver o povo se arrepender e não fazer. O profeta, ele fica triste quando a profecia de juízo se cumpre. Porque enquanto Deus está avisando, enquanto Deus está falando, está tendo misericórdia. Então, olha só, aqui o povo nem entrou ainda. Deus já usou Moisés para falar, olha aí, vocês vão se envolver com a idolatria, vocês vão esquecer de mim, vocês vão pegar a imagem de madeira e ir lá e vão, coisas que não come, não cheira, não anda, e vocês vão começar a adorar. Mas o objetivo de Moisés já falar isso aqui é um alerta, é uma profecia de alerta. Olha, não faz, porque vai acontecer a mesma coisa com o povo que eu estou tirando de lá. Eu vou pegar vocês, vou espalhar vocês para o mundo inteiro. E foi o que aconteceu, infelizmente. Então, assim, a alegria de um profeta, quando dá um juízo de Deus, é ver a profecia falhar. É a alegria dele. Quando ele é um servo do Senhor mesmo, ele olhar e falar, glória a Deus. O povo ouviu, o povo se arrependeu, o povo voltou para a presença de Deus. E o povo agora está com o Senhor de novo, abandonou a idolatria. Essa é a alegria do profeta. Então, essa palavra aqui, infelizmente, essa alegria, não Moisés, né, mas o Senhor não teve, porque Moisés tinha morrido, né? Lá na frente, o povo foi para o exílio. Aconteceu exatamente. Então, gente, se nós temos recebido aviso do Senhor de algumas circunstâncias da nossa vida, vamos estar atentos ao que a gente tem feito. Se o Senhor tem dado sinais para a gente de que em algo na nossa vida não está agradando ao Senhor, vamos ficar atentos. Vamos mudar, vamos fazer techuvar, né? Vamos pegar o caminho de volta para a presença de Deus de novo. Enquanto é tempo, a gente está vivo ainda. Porque aqui na sequência do que eu li, o Senhor falou o seguinte, que se vocês lá no meio do exílio, se vocês lá no meio do pecado, lembrarem de mim, olharem para mim e eu ver dentro de vocês realmente um arrependimento, porque Deus precisa olhar para nós e ver mesmo que nós estamos arrependidos. E a nossa atitude vai mostrar isso para Deus também. Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus misericordioso, gente. Ele vai olhar para nós e vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir o nosso pedido de socorro. Ele ouve, mas que não haja lágrimas, né, nos nossos olhos, como a gente conhece a história, né, da lágrima de crocodilo, né? Porque infelizmente muitas vezes as pessoas choram, as pessoas, né, oram, choram e dentro delas mesmo não há arrependimento. Essa expressão de lágrima de crocodilo, eu estava olhando, né, sobre isso, aí eu vi que quando o crocodilo pega a sua presa, e dependendo do tamanho do bicho que ele come, aquele bicho passa pela garganta dele, faz uma pressão, ele lacrimeja. Aí a gente fala, né, lágrima de crocodilo, mas ele está comendo ali, ó. Ele está nem aí que a lágrima está caindo, não, entendeu? O importante é que ele está enchendo a barriga. Então, que a gente não seja assim. A gente está chorando, mas o nosso choro não tem arrependimento nenhum, não. A gente está chorando porque a gente está vendo que o juiz está vindo, a gente está chorando porque a gente está sentindo ali, ó, a dificuldade, mas não, que o nosso choro seja um choro de coração contrito mesmo, quebrantado diante do Senhor, porque Deus, ele é misericordioso. Mas ele vai agir na vida daqueles que ele vê que realmente se arrependem das coisas que têm feito. Amém? O nosso último texto de hoje, Deuteronômio 5. A partir do versículo de número 22. Essas palavras, Adonai falou a todos vocês reunidos junto à montanha a partir do fogo, da nuvem e da névoa espessa, em alta voz, e a seguir cessou. Contudo, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra que me foram entregues. Quando vocês ouviram a voz saindo das trevas, enquanto a montanha ardia com fogo,
vieram a mim todos os cabeças das tribos e os líderes e disseram: eis que Adonai, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz vindo do fogo e vimos hoje que Deus fala com os seres humanos e eles permanecem vivos. No entanto, por que continuaríamos arriscando-nos a morrer? Esse grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos outra vez a voz de Adonai, nosso Deus, morreremos. Pois existe alguém de toda a humanidade que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do fogo como nós fizemos e tenha continuado vivo? Aproxime-se e ouça tudo que Adonai nosso Deus disser. Então você nos dirá tudo que Adonai nosso Deus diz a vocês. Nós ouviremos e obedeceremos. Adonai ouviu o que vocês estavam dizendo quando falaram comigo e me disse: ouvi o que esse povo disse quando falaram, e tudo que disseram é bom. Oh, como eu queria que o coração deles permanecesse desse jeito para sempre, que eles me temessem e obedecessem a todas as minhas instruções, para que tudo corresse bem para eles, bem como para os seus filhos, para sempre. Existe uma palavra lá em Filipenses 2, que diz que nós temos que buscar a nossa salvação todos os dias com temor e tremor diante do Senhor. Vocês imaginem que essa parte aqui da Paraxá foi logo depois que eles ouviram o Senhor. O Senhor entregou os 10 mandamentos. Moisés está lembrando para eles aqui de quando aconteceu isso lá na montanha, que eles viram, né, a montanha em fogo, eles viram a nuvem, eles viram a glória de Deus ali, ouviram a voz. Eles ficaram temendo e tremendo mesmo, mas ficaram tão assustados que eles falaram: Moisés, aqui faz o seguinte, daqui para frente é só com você, tá? Aí você vem e traz para a gente a palavra. E Deus viu naquelas pessoas, naquele momento ali, um temor mesmo, porque eles tremeram diante de Deus. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que todo dia manter a nossa salvação assim, temendo e tremendo. Temendo porque Ele é Deus. E tremendo mesmo, porque Ele é Deus sobre a nossa vida. Ele não é o meu coleguinha, Ele não é meu irmão, meu amigo, a quem eu posso olhar, responder, um dia conversar, outro dia não conversar. Não, Ele é Deus sobre a minha vida. Ele é Deus. Então, o Senhor fala aqui, ó, como eu queria que o coração deles permanecesse desse jeito para sempre. Como o Senhor quer que a gente, hoje, na nossa, né, no século atual, nós tenhamos um coração com temor diante de Deus, obedecendo a palavra dele, realmente buscando, porque quando acontecer de o nosso leite derramar, a gente vai continuar, a gente vai seguir na nossa trajetória, porque não importa se uma coisa física que hoje você perca, mas lá com o Senhor, o nosso tesouro está guardado. Que a gente siga o exemplo de Moisés, mesmo que se você perca algo aqui nesse mundo, que você olhe para cima, olhe para Ele, porque se Deus vetou Moisés, você acha que Ele não vai vetar a nós também? Então tenhamos temor e tremor diante de Deus, lembrando quem Ele é o nosso Deus. Amém, amados? E assim eu encerro a palavra de hoje. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra.